Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor e vamos falar, cara, sobre gringos. Por quê? Se você abrir para ver o elenco do Fluminense, você vai ver que tem bastante elenco. O mercado da bola começa a ficar bastante agitado. O mercado brasileiro movimenta simplesmente a América do Sul praticamente inteira. E a gente precisa falar tanto sobre contratações de gringos, mas principalmente sobre os gringos que não vão ficar, tá? Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Se inscreva, deixa o like e compartilha esse vídeo, além de apertar no botão hypar aí, se puder dar essa moral também pra gente. Vamos lá, cara. Primeiro, acho que o primeiro ponto é, chegou a sair uma notícia hoje, tá? Sobre o Rubem Lescano, e foi o que me motivou a gravar esse vídeo inicialmente. O Rubem Lescano, ele, segundo um jornalista paraguaio, né, que soltou essa notícia, o Andrés Rolón, ele diz que o Cerro Porteño chegou a consultar o Fluminense pelo Rubem Lescano, mas recebeu uma resposta de que o meio-campista, a princípio, está sendo considerado como parte dos planos para 2026. Eu confesso que eu soltei uma notícia há mais ou menos 2 meses e meio atrás, até relembrei ela esses dias, onde eu falava que o Lescano não jogaria mais pelo Fluminense, porque a avaliação do Zubeldia inicial era de que não ia funcionar. O Renato também não, já tinha avaliado dessa maneira, o Mano praticamente não teve chance, né, de usá-lo, ele chegou logo depois, o Mano já foi demitido. E aí o Lescano já estava, inclusive, alinhado com o clube do Paraguai. Depois, falando de novo com uma fonte minha, eles me falaram justamente que era o Cerro Porteño, mas que não tinha ido para frente o negócio. Então, a notícia do Cerro Porteño entrando em contato agora, ela seria novidade para mim. A notícia do Cerro Porteño entrando em contato antes e não chegando a um acordo com o Fluminense, e não era só um acordo de que o Fluminense ia utilizar, não, era um acordo financeiro. Aí essa notícia eu já tinha de um tempo atrás. Mas isso me chamou a atenção, cara, porque eu olho pro elenco do Fluminense e eu vou jogador por jogador aqui, acho que a gente precisa falar um por um. Dos jogadores do elenco que são gringos, por quê? Existe na CBF um debate, tá, uma proposta para o Brasileirão só do ano que vem, de 2027, para que os jogadores estrangeiros seja reduzido o número de jogadores estrangeiros. São 130 jogadores estrangeiros na Série A hoje em dia. Recentemente a CBF foi aumentando de 5 até chegar a 9 jogadores estrangeiros por clube sendo relacionado. Você pode ter 30, mas só pode relacionar para a competição do Brasil. No máximo 9. E a ideia é que se reduza esse número de gringos, né? Chegaram a falar em, por exemplo, 6 daqui a algum tempo. Claro, né? Dependeria ali, tem jogadores que têm contrato mais longo e etc. Então, a ideia não é exatamente, né, só do nada na canetada diminuir e ficar um monte de jogador estrangeiro sem mercado. Eu acho isso de uma burrice, tá? Talvez você delimitar algumas coisas, enfim. Mas a gente olhando jogador por jogador, cara, alguns jogadores do Fluminense é muito difícil a gente imaginar que em 2026 tenha oportunidade. Mas vamos lá, tá? Vou posição por posição aqui. A gente tem hoje um zagueiro gringo, que é o Juan Freitas. Não vai ser muito popular eu elogiar o Freitas logo depois do jogo, principalmente do jogo de ida contra o Vasco, apesar de eu ter achado que ele jogou bem o jogo de volta. Mas assim, a gente tá falando de um jogador que fez 62 jogos no ano, um dos que mais jogou na temporada inteira. Fisicamente, um cara quase que impecável, tá? Fisicamente, acho que ninguém tem um A pra falar do Freitas. E aí, assim, não é um ótimo zagueiro, mas é um bom zagueiro pra se ter no elenco. Minha definição sobre um ano inteiro do Freitas, eu quero ver o Freitas sem o Thiago Silva, né, pra saber como é que vai ser. Mas assim, eu não iria me desfazer do Freitas de momento nenhum nesse momento, não. Pra mim é um dos que fica. Diferente da situação do Gabriel Fuentes, eu acho que o Fuentes tem um potencial que claramente não funcionou em 1 ano e meio no Fluminense. Entrou bem no jogo contra o Palmeiras, mas depois disso nem relacionado foi mais. Acho que a definição do Zubeldia, ela é de que o Fuentes precisa ser emprestado. Acho que nesse momento é isso. Lembrando que o Fluminense pagou pelo Fuentes, ele tinha um histórico positivo, chegou até a ser cogitado para a seleção colombiana, mas principalmente o segundo semestre de 2025, eu acho que expôs ainda mais o Fuentes sendo um reservaço mesmo do René, acho que deixou isso mais claro. Então o Fuentes, eu acho, deve ser emprestado, mas é um que pode ficar no elenco. Os outros gringos, a gente vem para Facundo Bernal. Esse eu acho que é muita chance de ser vendido, tá? É muita chance. O empresário já rodou na Europa oferecendo algumas vezes, a gente já viu muitas coisas aqui
de Espanha, né, de Bet. Ele tem nacionalidade, além de uruguaio, ele é italiano, então isso facilitaria, porque ele não chega como um extracomunitário na Europa. É um cara que, apesar de ter entrado muito bem contra o Vasco, acho que até agora o Bernal tá acima do Fuentes, mas ainda tá longe do que a gente esperava que o Bernal fosse. A gente esperava que o Bernal fosse o substituto do André, que depois de um ano no Fluminense, ele tivesse com a camisa 5 batendo no peito e falando, sou titular. Isso não aconteceu. O Bernal ficaria no elenco pra mim, tá? O Bernal ficaria no elenco, porque eu vejo que ele vai evoluindo, ele tem evoluído do início do ano pra cá mesmo. O ano passado dele não fez nada de muito importante. Mas acho que uma proposta boa, considerando que a gente pagou alto nele, então uma proposta boa é muito alto. 22 anos, né? Eu venderia. Mas enfim, acho que o Bernal nesse mercado, ele tá uma etiqueta de vende-se do Fluminense em cima dele. Lúcio Acosta, esse acabou de chegar, apesar do mata-mata ruim contra o Vasco, acho que o time ele precisa melhorar fisicamente, né? 31 anos, argentino, precisa melhorar fisicamente, mas de resto, cara, assim, não tem muito o que falar do Lúcio, não. É titular do ano que vem e crucial. É isso. Passei pelo Lúcio, é isso. E no ataque? Vamos lá. Agilizando a situação. Lescano eu já falei no início do vídeo. La Vega, acho que vai ficar e vão apostar nele como esse lateral esquerdo reserva, tá? Acho que tem grandes chances de não trazerem alguém pensando ali no Fuentes ou tentarem ampliar ali os horizontes na base com Wagner, com Fidelis da vida. E acho que o La Vega fica pra ganhar mais uma chance. Tem 20 anos, é muito novo. Mas vai precisar fazer mais do que fez esse ano nos treinamentos, porque 3 treinadores não escalaram o La Vega em momento nenhum. Canóbio, titular, por mais que tenha perdido o pênalti. Acho que pode vir proposta pelo Canóbio, mas não tão alta. 5 anos mais velho que o Bernal. Mas é titular do Fluminense. Acho que isso não tem discussão. Mantido e é uma das prioridades, acho que, do time. Não ligo do Canóbio ser titular. Diferente do Serna. Eu acho que o Serna titular expõe um problema. O Serna teve muita importância em 2025. É um jogador que eu adoro, tá? Como jogador, como fã de jogador e não analisando. Jogador que eu adoro, cara. O Serna, né? Voluntarioso, não se envolve em confusão. Pô, atende, trata todo mundo de maneira igual. Não é arrogante. Gosto muito do Serna. Mas acho que essa reta final, principalmente expôs que o Serna, se ninguém tiver ali, ele vai fazer o serviço. Ele vai fazer o serviço, ele vai fazer um gol, vai dar uma assistência, ele vai. Mas não conta com ele pra resolver sozinho, não. Porque pode dar muito problema. Eu acho que o Serna seria um excelente... Se eu tenho o Serna no banco do Canóbio, eu tô feliz com esse lado da ponta, tá? Soteldo entra naquela dúvida, né? Porque Soteldo nessa reta final de ano jogou 3, 4 jogos bons. Ainda é uma compra muito ruim. Pra mim, a chance da gente, no final do contrato do Soteldo, achar que a gente mais jogou dinheiro fora do que se deu bem, ainda é grande. Mas tá aí, ganhou pelo menos um salvo-conduto pra iniciar a temporada. Acho que fica, Soteldo, tá? Vai ser trabalhado agora. Terceira lesão em 6 meses, né? Contrataram. Germancano, esse é muito difícil de lidar, porque é um ídolo. E a gente tá falando de um jogador que, né, como eu falei, é um ídolo, é tratado como um ídolo, mas o cara já não tem mais joelho há um tempo. Então, enfim, é uma preocupação que eu tenho. O Germancano não tem mais joelho, fisicamente ele vai aguentar 1 ano, o contrato ele tem. Se não for aguentar, aí vai pro futebol colombiano. Aí pode ir pro Independente Medellín, não me magoa ele ir pra lá, não. E pra fechar o Santos Moreno, assim, o Santos Moreno, gente, não é balada, o Santos Moreno não é nada disso. O Santos Moreno é... O cara não se adaptou, não tá funcionando, a gente gastou um dinheirão. E é isso, assim, vai tentar recuperar, porque hoje eu acho que nem emprestar tá valendo, cara. É tentar botar pra jogar o Carioca, bota pra jogar, bota no campo. Mas o cara tá imbuído no treinamento, tá quieto, tá treinando mal. O Santos Moreno, pelo investimento que foi feito, 25 anos, bota no campo 3, 4 jogos e vê o que sai. Jogou muito mal? Pronto, a torcida vai ficar quieta a partir daquele momento. A torcida vai ficar quieta. Acho que a solução, acho que hoje o Santos Moreno teria mercado. Bastidor do Flamengo queria o Santos Moreno. Tava, enfim, vou revelar mais do que isso, não. Mas o cara era monitorado por grandes clubes do Brasil. A gente contratou e deu merda. Enfim, qual que seria a atitude diferente de vocês? Eu acho que o Fluminense não vai ao mercado sul-americano nesse ano, tá? Acho que o Fluminense foi algo muito pontual. Principalmente por esse pensamento de que podem reduzir no futuro e porque a gente já estoura o número de estrangeiros hoje. Deixe sua opinião aqui embaixo. Estamos juntos. Até a próxima. Valeu.